Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o vídeo número 7 da nossa série sobre lógica matemática. E eu vou falar um pouco sobre conjuntos adequados de conectivos. Muito bem, então a definição: um conjunto adequado de conectivos é um conjunto a partir do qual toda função verdade pode ser representada por uma fórmula que contém apenas os conectivos presentes neste conjunto. Primeiro exemplo, no vídeo passado a gente viu que toda função verdade é a função verdade determinada por uma fórmula restrita, ou seja, uma fórmula que utiliza apenas os conectivos de negação, de conjunção e de disjunção. Ou seja, esse conjunto formado por esses três conectivos, ele é um conjunto adequado de conectivos, ou simplesmente adequado. Isso significa, de maneira simplificada, que toda fórmula da lógica proposicional é equivalente a uma outra fórmula que possui apenas esses três conectivos. Muito bem, então, o resultado que a gente vai demonstrar nesse vídeo é que os seguintes conjuntos são conjuntos adequados de conectivos. Então, conjunto formado pela negação e pela conjunção. Também o conjunto formado pela negação e pela disjunção. E, finalmente, o conjunto formado pela negação e pela condicional. Então, esses três conjuntos são conjuntos adequados de conectivos. A demonstração desse resultado parte do fato que a gente já sabe que aquele conjunto formado pelos três conectivos, negação, conjunção e disjunção, é adequado. Então, o que a gente vai fazer é eliminar alguns desses conectivos desse conjunto até chegar no resultado que a gente está querendo. Muito bem, então, vamos eliminar primeiramente o operador de disjunção daquele conjunto adequado, daquele conjunto que a gente já sabe que é adequado. Então, veja, basta encontrar uma fórmula que seja logicamente equivalente a A ou B. Muito bem, então a gente sabe que se a gente tomar a negação da negação de A ou B, essa fórmula será equivalente a A ou B. Lembrando, pela lei de De Morgan, essa fórmula não A ou B é logicamente equivalente a não A e não B. Então, muito bem, a gente conseguiu eliminar o operador de disjunção desse conjunto inicial. Então, se você encontra uma fórmula em que aparece o conectivo de disjunção, a gente sabe que existe uma outra fórmula, que é essa daqui de baixo, negação de não A e não B, que é logicamente equivalente. Portanto, o conjunto formado pelos conectivos de negação e de conjunção é um conjunto adequado. Da mesma maneira, a gente pode eliminar o operador de conjunção. Então, veja, basta encontrar também uma fórmula que seja logicamente equivalente à fórmula A e B. Usando o mesmo raciocínio do item anterior, então posso tomar a negação da negação de A e B, que vai ser logicamente equivalente à fórmula A e B. Pela lei de De Morgan, negação de A e B é logicamente equivalente a não A ou não B. Então, se a gente encontra uma fórmula em que aparece o operador de conjunção, a gente consegue uma outra fórmula que é logicamente equivalente, que usa apenas os conectivos de negação e disjunção. Portanto, o conjunto formado por esses dois conectivos é também adequado. E por último, a gente tem que encontrar agora fórmulas que sejam logicamente equivalentes a A e B e também A ou B,
que só usam os operadores de negação e condicional. Estou começando por A e B. A ideia é o seguinte: se ocorre A, então B também deve ocorrer, né, para que essa fórmula seja verdadeira. Logo, não pode acontecer de ocorrer A e não ocorrer B. Então, A e B é logicamente equivalente à negação de A implica a negação de B. Então, é claro que você pode testar que essas fórmulas, né, você pode verificar que essas fórmulas são, de fato, logicamente equivalentes pelo método da tabela verdade. Então, dada uma fórmula em que aparece o operador de conjunção, a gente consegue uma outra equivalente que só utiliza negação e condicional. Agora, passando para A ou B, veja o seguinte: a ideia é a fórmula A pode ocorrer ou não, para que essa fórmula A ou B seja verdadeira. Se A ocorre, então está ok. Agora, se A não ocorre, então B deve necessariamente ocorrer. Então, o que eu estou querendo dizer é que se A for verdadeiro, essa disjunção já é verdadeira. Agora, se A for falso, então B necessariamente tem que ser verdadeiro. Então, A ou B é logicamente equivalente a negação de A implica B. Então, você pode testar também e verificar que essas fórmulas são logicamente equivalentes pelo método da tabela verdade. Então, se uma fórmula apresenta o operador de disjunção, a gente também consegue uma outra fórmula equivalente que só utilize os operadores de negação e condicional. Portanto, esse conjunto é também um conjunto adequado de conectivos. Algumas observações finais. Existem outros operadores lógicos, como o NOR e o NAND, né, o Not OR, Not AND, que cada um por si só é um conjunto unitário adequado. Outra observação, estão lembrando dos nossos conectivos, né? Então a gente tem 5 conectivos lógicos. Não existe um conjunto adequado de conectivos sem o operador de negação. Suponha que existe uma função verdade que assume somente o valor f. Isso pode acontecer, né? Uma contradição. Uma fórmula que expressa essa função deve necessariamente conter o operador de negação, pois se a gente atribuir o valor v a todas as suas variáveis proposicionais, ela deveria, é claro, assumir o valor v, e não f como desejado. Então é por isso que todo conjunto adequado de conectivos tem que conter o conectivo de negação. Bom, só que existe ainda um conjunto que a gente não testou, que é o conjunto formado pelo conectivo de negação e pela bicondicional. Então, será que esse conjunto ele é um conjunto adequado de conectivos? Bom, eu vou deixar então essa pergunta como uma atividade de pesquisa, caso você tenha interesse em responder essa questão. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Falei um pouco sobre conjuntos adequados de conectivos. Se você quiser fazer o download dos slides, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.